Olá pessoal, hoje nós vamos tratar um pouco sobre frações e seus significados. As frações elas possuem alguns significados e no decorrer da explicação a gente vai resolver algumas questões para que a gente possa perceber e comparar esses significados, certo? O primeiro significado que nós vamos tratar é da fração como número. Assim como os números inteiros, as frações elas também podem ser expressas em uma reta numérica. Então, nós temos aqui uma reta numérica, né, de -3 até 3, em que estão dispostos os números inteiros, né? E se nós desejarmos colocar esse 1/2 na reta numérica, também é possível. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos representar, certo? Esse número fracionário também através de um número decimal. Se a gente dividir esse 1/2, nós vamos ter que essa divisão, porque se eu dividir 1 por 2, nós vamos ter que essa divisão é igual a 0,5. E esse 0,5 a gente sabe mais ou menos onde ele está aqui nessa reta numérica, né? Ele está mais ou menos aqui, no meio entre 0 e 1. Então, consequentemente, a gente também vai conseguir posicionar esse meio aqui nessa reta, certo? E para que a gente entenda sobre esse significado de fração como número, eu também trouxe uma questão, que é do Enem 2021, que diz assim: um jogo pedagógico é formado por cartas, as quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O jogador foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. A ordem que esse aluno apresentou foi: então, diz que o jogador vencedor foi aquele que conseguiu ordenar essas 4 frações, né, em ordem crescente. O que é que a gente pode fazer para colocar esses números, né, essas frações, em ordens crescentes? É justamente considerar que cada fração dessa pode ser representada também por um número decimal. Se a gente fazer aqui, por exemplo, 7/5, essa divisão, 7/5 não, 3/5, essa divisão vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,6, certo? Se eu considerar agora essas continhas assim de divisão, eu já fiz antes, certo? Mas se vocês quiserem depois conferir, vocês também podem conferir, porque é basicamente você dividir o seu numerador pelo seu denominador. Então, 1/4 é igual a 0,25 e 2/3 é igual a 0,66 e muitos 6. E agora, 5/9, né? 5/9 é igual a 0,5. Então, se a gente comparar esses números aqui, agora a gente já pode colocar ele em uma ordem crescente, certo? Considerando que se a gente tem 1/4, então, se a gente perceber aqui, né, esse 1/4 deu 0,25, não é isso? Ou 0,25 centésimos. Então, ele é menor do que os outros, né? Então, ele vem primeiro. Vamos colocar o primeiro aqui. Agora, se a gente comparar em relação aos outros, o próximo número em uma reta numérica, qual é que ia vir? Era o 0,5, né? Então, ele é o segundo número, certo? E o terceiro, entre 0,6 e 0,66. O 0,6 é menor. Às vezes eu gosto, por exemplo, de usar centavos. Se a gente tem 0,6, então vamos dizer que a gente tem 60 centavos. Se a gente tem 0,66666,
mas nesse caso considerando só 0,66. Vamos dizer que nós temos 66 centavos. Então, o menor entre eles é 60 centavos, ou é 0,6 décimos, né? 3 e, por último, 4. Nós poderíamos também, né, colocar em uma reta numérica, como nós colocamos aqui, certo? Deixa eu só ver se eu consigo apagar aqui. Pronto. Acabou apagando tudo, né? Mas tudo bem. Então, nós poderíamos colocar esse 0,25 aqui, né? Logo no início, ele está mais próximo de zero, que era o mesmo que 1/4, né? Deixa eu colocar 1/4. Aí, nós poderíamos também colocar esse 0,5, que é igual a 5/9, que vem depois dele, certo? E assim, nós poderíamos também fazer com todos os outros, 5/9, com todos os outros dois. Então, a gente vendo essa ordenação aqui que nós fizemos, a resposta correta então seria essa letra A, né? Um outro significado de fração é fração como parte de um todo. E nesse significado ele vai se referir justamente à partição de um objeto ou de algo em N pedaços iguais. Então vamos supor que isso aqui é uma pizza e ela está inteira. E aí eu vou lá e divido ela em 8 pedaços iguais, como tem essa primeira imagem aqui. Então eu dividi essa pizza em 8 pedaços iguais, então eu tenho um total de 8 pedaços. E eu convidei um amigo e ele comeu 4 pedaços dessa minha pizza. Então eu quero saber quantos pedaços me sobraram, certo? Então eu vou representar ela pelo total de pedaços que eu cortei, né? Que eu dividi, pelos pedaços de pizzas que me restaram. Então eu dividi em 8 e me restaram quantos? 4 pedaços. Se eu comi 4 pedaços, então me restaram ainda 4, certo? Então, a parte do todo, ele sempre vai representar o meu todo pela minha parte. A parte que me restou, a parte que eu comi, enfim. E nessa questão, a gente vai poder perceber um pouco desse significado. Ela diz assim: observe a barra de chocolate a seguir e responda quantos quadradinhos deve-se comer para comer 5/6 da barra. Nós temos aqui um total de 18 quadradinhos, certo? E eu quero saber quantos quadradinhos eu preciso comer para dizer assim, eu consumi 5/6 da minha barra. Então, primeiro, a gente vai precisar dividir essa barra em pedaços iguais, certo? Esses pedacinhos não estão muito iguais, mas vocês fingem aí que eles estão iguais, certo? Então, como é que a gente vai poder dividir essa barra de modo que esses pedaços eles sejam divididos igualmente? A gente vai ter que dividir justamente essa barra em 6 pedaços. Porque se a gente perceber aqui, se eu fizer 6 pedacinhos, né, de barrinhas, cada barrinha dessa vai me dar 3 pedaços, certo? Se eu quero 5/6, então eu vou dividir ela pelo meu número do denominador. Aqui, ó. Ele diz que eu preciso dividir aqui em 6 pedacinhos iguais, né? Cada pedacinho desse me dá 3 quadradinhos da minha barra. Se eu dividir a minha barra em 6 pedaços iguais, eu sei que cada pedaço desse equivale a quanto? A 1/6 da minha barra, certo? Cada um desse, ó, certo? Porque se eu somar cada pedacinho desse, 1/6 mais 1/6 mais 1/6, até os 6 pedacinhos, isso vai me dar justamente o quê? Se eu somar aqui, aqui, aqui,
vai me dar justamente 6 sobre 6, né? Que é o mesmo que 1 inteiro. E o meu inteiro é justamente a minha barra inteira, né? Então, se a minha barra inteira é igual a 6 sobre 6, cada pedacinho desse equivale a 1/6. E ele quer saber quantos quadradinhos desse eu preciso comer para dizer que eu consumi 5/6 da minha barra. Então, se cada um desse equivale a 1/6, então eu preciso comer quantos 1/6? Preciso comer um pedacinho, 2 pedacinhos, 3 pedacinhos, 4 pedacinhos, 5 pedacinhos, que vai equivaler justamente a 5/6, né? Preciso comer esse pedaço aqui, deixa eu ver se eu pinto ele. Esse pedacinho, esse e esse. Eu comendo esses 5 pedaços, eu vou estar comendo exatamente 5/6 da minha barra, certo? É só eu somar aqui 5 frações dessa. Então, se eu comi 5 pedacinhos desse, eu comi quantos quadradinhos da minha barra? Comi, se cada quadradinho tem 3 pedaços, então eu comi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então, para que eu diga que eu comi 5/6 da minha barra, eu preciso comer 15 quadradinhos.